Nessa oportunidade, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de João, o capítulo de número 14, e eu quero ler juntamente com a igreja, me acompanhe, por gentileza, o versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 6. Passagem bem conhecida, não só dos que servem a Deus, mas até mesmo das pessoas que não professam a fé cristã, conhece esse versículo. Já externando aqui a minha gratidão a Deus por ter nos concedido essa oportunidade de estarmos uma vez mais aqui, para nós adorarmos a Deus na beleza da tua santidade. Nem todo louvor é de adoração a Deus, mas eu estava meditando, não sou cantor, e não sou assim aquela pessoa que demonstra fisiologicamente, na minha fisionomia, o sentimento que eu tenho, mas eu acredito que todos os louvores aqui hoje foi para adorar o nome de Jesus. Louvado o nome de Jesus. E às vezes eu fico me contendo, E eu aprendi até uma técnica para não chorar em público, Não vou ensinar para vocês não, tá? Porque eu choro à toa mesmo. E eu descobri uma técnica para não chorar em público, que eu tenho vergonha das pessoas verem eu chorando. Nesse último louvor mesmo, eu estava ali me segurando para não chorar. E quem sabe a gente vende a técnica, tá? Quem encontrou? Amém. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado por ter vos assentar. Meus irmãos, esse versículo que eu acabei de ler no Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 6, ele é um versículo bastante comum, como eu disse agora há pouco. Ele é um versículo conhecido praticamente por todas as pessoas. É comum, talvez, você estar dirigindo aí na cidade ou na autoestrada e, de repente, você ver, assim, num para-barro de um caminhão, outra vez num caminhão baú, que às vezes ali a parte do baú serve de outdoor para fazer ali uma propaganda. É comum você ver esse versículo, Ou ele completo ou em partes, Ou ele ali de forma fragmentada. Alguns adesivos, em motocicletas e assim por diante. Sempre nós vemos esse versículo. E esse versículo é uma realidade, é uma verdade fundamental, onde é feita 4 declarações a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele faz a primeira declaração dizendo que ele é o eu sou, depois ele disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e depois ele afirma que ninguém vai ou ninguém vem ao Pai a não ser pela pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Se você pegar a sua Bíblia, a Bíblia JFA, do aplicativo que comporta no tablet ou no telefone, e você for lá nessa Bíblia e você digitar a palavra eu sou, o aplicativo ele vai procurar essa palavra, eu sou, e ele vai ficar procurando, de repente, embaixo, assim, no rodapé, vai aparecer resultados encontrados, 332 vezes. No Antigo e no Novo Testamento, a palavra eu sou. Essa palavra para nós, no português, às vezes ela não tem assim o mesmo peso que ela tem na língua original que foi escrita a Bíblia, Porque lá, se você pegar uma Bíblia escrita em hebraico ou em grego, a palavra lá está ego eimi, ou ego eimi. Mas quando você vai aprofundar no sentido dessa palavra, do eu sou, lá no Antigo Testamento, Deus primeiramente se declara a Moisés lá no deserto, quando dá ali a missão dele tirar o povo do Egito. Moisés, que foi crescido naquela cultura politeísta do Egito, ele conhecia todos os deuses pelo nome. E ele sabia muito bem que quando ele fosse enviado por Deus até o Egito para tirar o povo do Egito, como uma promessa feita 430 anos antes para o patriarca Abraão, com certeza aquele povo e até mesmo Faraó, como Faraó depois novamente declarou,
quem é Deus, cujo nome eu ouvirei e cuja voz eu ouvirei, e o nome eu quero saber, para mim declarar para deixar ir Israel. Aí eu libero Israel. Então Moisés, já sabendo disso, ele disse assim: Senhor, e se me perguntarem qual é o teu nome? Porque todas as divindades do Egito, ela tem um nome. Qual é o teu nome? Para me dizer quem é que está tirando. Deus não deu nenhum nome conhecido no Novo Testamento, nem que tinha o nome antes e nem tampouco depois. Ele simplesmente falou assim: Moisés, diga para o povo que o eu sou enviou a vós. Quando Deus disse para Moisés que o eu sou estava enviando, Deus estava dizendo, fazendo uma declaração para Moisés da seguinte forma: o autoexistente está te enviando. Aquele que não foi criado, aquele que não foi gerado, aquele que não veio de lugar nenhum, esse está te enviando. Aquele que não depende nem de A e nem de B, aquele cuja existência não tem princípio e nem tampouco tem fim, aquele cuja vida ele tem em si mesmo, e essa vida não é sustentada por nada externo, ele tem a vida dentro de si. Vai lá e diga que o eu sou está enviando você. E Moisés vai assim e faz, e tira o povo do Egito, depois de ser delegada a autoridade de Deus para esse homem. Depois, no livro de Isaías, também há muitas declarações onde Deus fala dizendo: eu sou. Ele diz assim: eu sou Deus, e fora de mim não há outro Deus. Ele diz assim: todos os outros deuses que existem por aí, cuja humanidade está adorando, está se prostrando, está oferecendo cultos e louvores e até mesmo sacrifícios infantis, eles não são deuses, eles são criações da cabeça, são deuses que precisam ser levados, são deuses que precisam ser confeccionados pela madeira, pela prata, pelo ouro e pelo bronze. Agora, eu sou Deus, e fora de mim não há outro Deus. E Deus ainda fala através de Isaías, fala assim: eu sou Deus, e antes que houvesse dia, eu sou. Porque todos os deuses criados pelos homens, ele tem uma data de nascimento. Ele tem um local geográfico, histórico, aonde ele surgiu, e por que ele surgiu, e para que ele serve. Agora, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é atemporal, ele é antes do tempo, ele é depois do tempo, ele se prende no tempo, ele vive num eterno presente, ele não é preso pelo passado, nem pelo presente, pelo futuro. Tudo isso para ele não faz sentido nenhum. Isso faz sentido para nós, mas para Deus não faz, porque antes mesmo que existisse um aparelho que marcasse as horas, os minutos, o segundo, nosso Deus, ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome de Jesus. No Novo Testamento, nós observamos que Jesus também faz essa declaração a respeito de si. E quando Jesus faz essa declaração dizendo eu sou, ele sempre acrescenta algo para o povo. Jesus nunca disse eu era, ou eu serei. Ele sempre diz eu sou. E ele nunca diz eu tinha, ou eu tenho, ou eu terei. Ele sempre diz eu sou. Quando ele diz a respeito da ressurreição, ele poderia dizer da segunda forma: no futuro eu serei a ressurreição. Ele disse não, eu sou a ressurreição. Jesus é a própria ressurreição. Ele disse assim, ele poderia dizer no futuro eu serei a vossa vida, mas ele não diz assim. Ele disse eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando Jesus está dizendo eu sou, ele está fazendo uma autodeclaração da sua divindade, que ele é Deus em essência com o Pai em todos os tempos, porque Jesus não foi criado, Deus não foi criado. Não existe um espaço do tempo que você possa retroceder que não existia Jesus. Jesus sempre existiu coeternamente com o Pai. E ele sempre foi Deus. Não existe um ponto da história ou um ponto da Bíblia que Jesus tornou-se Deus.
que Jesus tomou posse da sua divindade. Não, Jesus sempre foi divino, Jesus sempre foi Deus. Mesmo na encarnação do Verbo, ele não deixou de ser Deus. Mesmo debaixo do seu sofrimento, ele não deixou de ser Deus. Mesmo sucumbindo diante da morte, ele não deixou de ser Deus. Mesmo ressuscitando, ele não deixou de ser Deus. Louvado seja o nome dele. E ele diz assim: eu sou o que sou. Louvado seja o nome de Jesus. E depois ele disse que ele é o caminho. O que é caminho? Caminho é uma faixa estreita dentro de um terreno que te leva a algum lugar. Podemos dizer que a BR-429, no sentido Alvorada, no sentido Costa Marque, ela é uma faixa estreita de terra que conduz a algum lugar. Aqui conduz ao resto do nosso país. Para cá conduz a algumas cidades e vai até a nossa fronteira próxima ali, a Bolívia. Então, é uma faixa estreita, faixa de terra, que conduz a um lugar. Isso eu estou falando literalmente. Estou falando aqui ao pé da letra. E o caminho, quando ele é feito, quando ele é construído, ele não é sem um objetivo. Ele sempre tem um objetivo, porque quem é que vai construir um caminho, uma estrada, um carreador no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara, sem nenhum objetivo? Para que tu construiu? Não sei. Para onde esse caminho leva? Não sei, não leva nem. Quem vai fazer isso? O caminho, ele tem sempre um objetivo: levar pessoas de um ponto a outro ponto. E o objetivo de Deus, constituir Jesus fala assim: eu sou o caminho, tem um objetivo. Qual o objetivo? É pegar o homem que está no caminho das trevas, no caminho do pecado, no caminho da perdição, e tirar ele desse caminho da mentira e levá-lo a um destino. E o destino é qual? Através do seu sacrifício, levá-lo e entregar ao seu destino final, que é aos pés de Deus, para adorá-lo para todo sempre na eternidade. É esse o objetivo de Jesus, dizer que ele é o caminho. Jesus não é um dos muitos caminhos que dizem que existe por aí. Tem um adágio que eu ouço desde quando eu era criança, dizendo o seguinte: que todos os caminhos levam a Roma. Será que leva? E hoje esse adágio, ele ficou no sentido espiritual, dizendo que não importa como você esteja, aonde você está, ou o que você está fazendo, o caminho que você está, o levará a Deus. É uma mentira que está sendo propagada, e tem muitas pessoas acreditando nessa mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que conduz aos céus, a Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele falou assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir para o Pai não tem um outro caminho, um caminho mais largo, um caminho mais estreito, um caminho mais difícil, um caminho mais curto. Não, tem o caminho que se chama Jesus Cristo. Ele não tem atalho. E nesse caminho, sabe o que acontece? Ele não tem barreiras, ele tem obstáculos. Porque barreira é para parar você de caminhar. Agora, obstáculos nesse caminho tem. E obstáculo é para você saltar por cima dele e chegar lá na frente, subir no pódio e pegar a sua coroa da vitória. Nesse caminho tem obstáculos, sim, senhores. E é o único caminho. Ah, mas tem uma filosofia de umas religiões antigas aí, que até mesmo antes do cristianismo. Mas pensa numa religião bonita. É bonita, tem os seus filósofos, tem os seus propagadores, tem os seus livros, tem uma liturgia bonita. Mas deixa-me dizer, elas não levam a Deus, porque elas não reconhecem que Jesus Cristo é o grande eu sou. Que Jesus Cristo é o único caminho constituído para o Pai, para conduzir o homem ao céu. Ou você trilha nesse caminho e você chega no seu destino, que é Deus, ou você pega um atalho, um outro caminho, e terá muita surpresa. E infelizmente
Estou dizendo isso aqui, muitas pessoas terão surpresa e só vão descobrir que estão no caminho errado quando morrer ou quando acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo. E o cristianismo, irmãos, não tenha medo de falar, é uma religião exclusivista, sim, senhores. Jesus é o caminho, ele não é um dos caminhos. Ou a pessoa entra por esse caminho e ele é salvo, ou ele abandona esse caminho e ele vai para a perdição. Isso é exclusivo. Ah, mas o cristianismo é cheio de orgulho por ser exclusivista. Não, essa exclusividade quem nos deu foi Deus, quem nos garantiu foi Deus pela sua palavra. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E quando nós estamos no caminho, nós temos uma pessoa que é Deus em toda a sua essência, que se chama Espírito Santo. Ele está dizendo assim, é este o caminho, andai para ele. Aí as pessoas dizem da seguinte forma, ó, cuidado aí para não desviar para a esquerda, para a direita não. Irmãos, o caminho do Senhor, ele é direto a Deus. E a Bíblia falou por intermédio de Moisés para o povo de Israel, quando vocês me seguirem, quando vocês chegarem na terra, cuidai-vos para não se desviarem, nem para a esquerda e nem para a direita. Para a esquerda é desvio, para a direita também é desvio, porque Jesus é o caminho do centro. Se você for para a direita, você tá saindo fora do caminho. Se você for para a esquerda, você também está saindo fora do caminho. Mas se você persistir no meio do caminho, você vai chegar no seu destino. E as pessoas hoje ficou com esse negócio de direita e esquerda que já me está me dando ranço com esse negócio. Então Jesus, ele é o caminho. E o Espírito Santo, ele fala constantemente no nosso coração e nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo. Às vezes, nesse caminho que nós estamos, às vezes nós não estamos indo bem, mas o Espírito Santo vai falando conosco, tocando no nosso coração, trabalhando na nossa consciência, ó, você está no caminho certo, mas olha lá, conserta-se nesse caminho, porque se você chegar no final desse caminho, do jeito que você está, pode não dar certo. Isso é o Espírito Santo falando conosco constantemente. Louvado seja o nome de Jesus. A outra coisa que Jesus falou é sobre a verdade. O que é verdade? Verdade, literalmente falando, é a conformidade com a realidade. Isso é verdade. A conformidade com a realidade. Poderíamos, nós aqui, sair de São Miguel e viajarmos para outra cidade aí no final de ano, como muitos vão fazer isso. Parabéns para quem pode ir, aproveitem. E de repente você chega lá numa cidade do sul, do sudeste, ou qualquer lugar, e você diz da seguinte forma. A pessoa pergunta, como é São Miguel do Guaporé? Aí fala, São Miguel é uma cidade abençoada. São Miguel é uma bênção. São Miguel, todos os moradores têm carro próprio. Todos os moradores têm casa própria. Lá é desse jeito. Isso não é verdade, porque não está conforme a realidade. Porque nós sabemos que em São Miguel nem todos têm carro próprio. Nós sabemos que em São Miguel nem todos têm casa própria. Então, a verdade, algo que alguém nos diz, nós temos que ver se ela corresponde com a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Mas as pessoas nos dias de hoje, qualquer mentira, qualquer subterfúgio, qualquer engano que existe, as pessoas acatam e abraçam como se fosse a verdade. E não vai pesquisar para ver se isso corresponde com a realidade. E como nós vamos corresponder com a realidade do que alguém está nos falando no sentido espiritual? É só você ler a palavra de Deus e comparar aquilo que as pessoas estão pregando com a palavra de Deus. Duvide e saia fora de no dia que você tiver algum obreiro de qualquer igreja, qualquer pastor, não é o nosso caso, que fala assim, olha, não precisa ler Bíblia não, pode deixar que eu ensino para vocês. Não precisa pesquisar não, pode deixar aí que eu ensino tudo para vocês. Pega na mesma da hora, nem carta de mudança, peça.
vaza de porta fora e nunca mais bote os pés aqui, porque a verdade, ela é conformidade com a realidade. Eu tenho a liberdade para pregar, mas vocês também têm a liberdade para pesquisar se aquilo que eu estou falando está conforme a realidade das Escrituras Sagradas. Nós não proibimos aqui ninguém de pensar, ninguém aqui de raciocinar, de alguém ler a Bíblia. Todos vocês, o que eu recomendo como cristão, leia a palavra, preste atenção no que é pregado, no que é ensinado e confronte com as Escrituras em nome de Jesus Cristo. Porque senão você pode estar no caminho errado. E se você estiver no caminho errado, você vai chegar não na verdade, vai chegar na mentira. Outra coisa que a verdade é a comprovação dos fatos. O que é verdade pode ser comprovado pelos fatos. Eu posso, talvez, trabalhar aí de vendedor ambulante e chegar na tua casa e falar da seguinte maneira: eu estou vendendo, vou falar uma coisa aqui que eu gosto bastante, aquela farinha cascalho. Não sou ribeirinho, não sou do nordestino, sou do Paraná, mas gosto demais daquela farinha. E vou vender farinha cascalho para vocês, farinha dos ribeirinhos. E foi, como é que está? Eu falo, está R$10 o quilo. Quilo é 1000 gramas, certo? E esse pacote aí, dá 1 quilo? Não, dá 1 quilo. Mas vamos comprovar os fatos. Vamos jogar na balança. Se for realmente verdade, vai dar 1 quilo. Se não for verdade, não vai. Então, verdade é comprovação dos fatos. Você tem que comprovar se realmente aquilo que você está depositando a sua fé, depositando a sua eternidade, você tem que ver se isso compensa e se isso é fato ou se é mentira. É um direito seu. Embora no Brasil que nós estamos vivendo, está muito difícil você comprovar o que é verdade, você mostrar que é verdade, você esfregar na cara das pessoas o que é verdade, porque a mentira no nosso Brasil, tanto no sentido político como religioso, tem valido muito mais do que ouro de Ofir. A mentira vale muito mais. Quem falar a verdade hoje está sujeito a sofrer penas, porque quem está pregando as maiores das mentiras e falcatruas no Brasil. E enquanto estão dominando com a mentira, pregando mentira, está dominando sobre aqueles que estão falando a verdade. Mas eu quero ver aonde vai ficar essas pessoas, quando a própria verdade se manifestar nas nuvens de glória. E ele diz assim: eu sou a verdade. E ele trazer um juízo tremendo sobre esses que amam e cometem a mentira. Eu quero ver aonde eles irão se esconder. Dentro da filosofia grega, tem uma teoria sobre a criação da alma. Não é bíblica isso, por favor me entenda, não é bíblica isso. Que o homem, antes de vir para esse corpo, para essa carne, a filosofia grega diz que é uma prisão, que esse corpo é uma prisão para a alma, e a alma só é realmente liberta quando sai desse corpo, ela passa dos seus limites, e aqui o corpo fica segurando a alma, até certo sentido, eles têm razão a respeito disso. Diz eles que antes do corpo existe um celeiro de almas, só que a Bíblia não fala nada a respeito disso. Não é bíblico. E essas almas, elas têm um conhecimento muito grande do passado, do presente, do futuro e de tudo quanto existe. Essas almas têm conhecimento. Mas antes dessa alma entrar nesse corpo, diz a filosofia grega, eles jogam ela dentro de um lago. E quando ela sai desse lago, ela esquece-se tudo que ela tinha quando ela era alma. E ela entra neste corpo sem nenhum conhecimento. E a missão que é dada para essa alma que vem para dentro desse corpo, segundo a filosofia grega, é ela buscar pela verdade. Daí a palavra grega para a verdade é a palavra aletheia, que vem da palavra a, que é um prefixo de negação, e a palavra teia, que vem de lago, que também quer dizer esquecimento. A pessoa esquece tudo que era. Aí fala: para que eu estou aqui? A filosofia grega ensina o seguinte: para você buscar a verdade. Mas a filosofia grega ensina o seguinte: que a verdade não é absoluta.
A verdade, ela é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, todas as religiões têm a sua verdade. E cada um está com a verdade. Só que, biblicamente falando, a verdade de Deus, a verdade pregada por Jesus, a verdade ali que é confirmada pelo Espírito Santo, pelas Escrituras, ela é uma verdade única e absoluta. Não é porque eu tenho a minha e você tem a sua. E então, os gregos buscavam a verdade. Mas buscavam em lugares diferentes. Se eles fossem na Bíblia, no livro de Isaías, ele ia descobrir que Deus falou assim: eu sou o Deus da verdade. Aí então eles procuram, e pensando que a verdade é algo abstrato, não é algo concreto. Mas biblicamente Jesus pegou e falou da seguinte maneira: eu sou a verdade. Então eles descobriram que a verdade não é algo abstrato, a verdade é algo concreto, a verdade é uma pessoa, é um Deus personificado, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. E quem encontra com Jesus Cristo, encontra-se com a verdade. Quem aceita Jesus Cristo, aceita a verdade. Aleluia! E nesse conhecimento, nessa declaração de Jesus no Evangelho de João, muitos filósofos, muitos sacerdotes, muitos estudiosos daquela época, quando leram essa passagem aqui, eles se entregaram. Mas eu fiquei tanto tempo procurando o que era a verdade e não achava. Mas agora eu pensei que a verdade estava por aí. E a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus. Como eu abraço a verdade? É só você aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Você vai estar aceitando a verdade. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Verdade também, como eu disse aqui, é comprovação de fatos. Uma certa vez eu escutei um pastor, já falecido, pastor Moacir Ferreira, chamado pregador do juízo final. Os irmãos devem conhecer, né? Pastor Moacir Ferreira, né? E o pastor Moacir diz que ele morava numa cidadezinha do estado do Paraná, e quando ele era criança, ele estava passando uma situação muito difícil, financeiramente, a ponto de quase que passar fome, mas ter vontade de comer certas comidas que outras pessoas comiam, né? E eles não tinham comida. E de repente diz ele que um dia o pai dele recebeu um convite para ir na casa de um vizinho recém-mudado ali para aquele povoado, naquela cidadezinha do Paraná. E eles foram lá fazer a visita, né? E lá dar uma situação de bem-vindas. Aí quando o pastor Moacir, que era uma criança, sentou-se numa cadeira, tinha uma mesa muito grande. E em cima da mesa tinha uma... Oh, meu Deus do céu, eu esqueço o nome das coisas. Uma tigela, vou falar uma tigela aqui. E dentro dessa tigela tinha um monte de fruta artificial. Tinha uva, tinha banana, tinha maçã, tinha um monte de coisa. E o pastor Moacir nunca tinha comido alguma daquelas frutas. E ele ficou ali olhando e enchendo a boca d'água e querendo pedir uma fruta daquela para comer, mas ele tinha vergonha. E ele ficou olhando, e sabe como é que era criança antigamente, né? Um olhar do pai doía mais do que uma vara de amora no lombo, né? Hoje a coisa é o contrário. E então, ele ficou olhando e querendo pedir, e a boca enchia d'água. Ele falou: nossa, mas que fruta gostosa. Quando o pai dele e o dono da casa se afastou-se um pouquinho, ele foi com toda a vontade e pegou uma daquelas frutas. Ele não diz qual das frutas. Pegou uma daquelas frutas e... Quando ele mordeu, era de plástico. Ele comprovou que aquilo que parecia verdade não era comprovado pelos fatos. E ele, mais rápido do que possível, ele pegou aquela fruta e devolveu lá e ficou todo sem graça. Mas ainda ficou as marquinhas do dente do pastor Moacir naquela fruta. É assim que nós temos que fazer, e é assim que acontece com algumas pessoas. Eles veem algo pensando que é verdade, se aproxima que é verdade, mas daí ele tem que comprovar pelos fatos se é. Se não é, sai fora, vai para longe, porque pode complicar a vida da pessoa no futuro. Outra coisa que Jesus disse é o seguinte, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade, e eu também sou a vida. 3 palavras na língua grega pode ser traduzida por vida na língua portuguesa. A primeira palavra é a palavra zoe. A segunda palavra é a palavra bios,
que é a palavra mais conhecida. Da onde vem a nossa terminologia científica? Biologia, que é o estudo da vida humana, animal e vegetal. Só que essa palavra bios, traduzida por vida, dentro da nossa disciplina chamada biologia, ela não está por 100% correta, tá? Porque a palavra bio, lá na língua grega, ela se refere somente à vida humana e não se refere à vida animal e à vida vegetal. Mas eles fizeram isso, deixa quieto, não sou eu que vou mudar isso aí agora, depois de tanto tempo, né? Então, essas três palavras. E a outra palavra é a palavra psique. Mas quando Jesus falou que sim, eu sou a vida, a palavra não é bios, e nem tampouco é a palavra psique, é a palavra zoe. E quando nós vamos analisar essa palavra no profundo, sabe o que ela quer dizer? Deus está falando assim, ó, eu sou o criador da vida. Toda vida que você pode contemplar com seus olhos, seja ela humana, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela gigante, seja ela minúscula, toda vida que existe procedeu das minhas mãos, fui eu que criei. Toda vida que existe, ela não é produto de uma evolução darwinista, e nem tampouco de uma pseudociência chamada naturalismo. Não, senhor, toda vida que existe no planeta Terra, que você pode tocar e contemplar, ela procede de Deus. Pode ser aquela menorzinha que você não consegue ver a olho nu, ali está a mão de Deus. Mas a coroa da criação em toda a vida que existe, chama-se o ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. E quando fala assim que eu sou a vida, quer dizer, eu sou a fonte de toda vida. Nenhuma vida que existe na terra teve outra fonte, teve outra origem. Tudo teve origem em mim, Jesus Cristo está falando. Ele é o criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, nada não produz nada. Tudo veio à existência através da vida de Jesus Cristo. E Ele está falando assim também, sou eu que sustento toda a vida. A minha vida, por mais insignificante que seja, a vida de qualquer pessoa, por mais insignificante que nós achamos que seja, ou que você acha que seja, essa vida aí, ela é sustentada por Deus. Ela depende de Deus para ser sustentada. A partir do momento que Deus diz assim, eu não vou sustentá-la mais, o corpo tomba por terra, e o fenômeno da vida desaparece, e esse corpo vai para o pó e vira pó novamente. E a vida de Deus, ela não veio de lugar nenhum. Tudo quanto nós olhamos neste mundo tem uma origem, tem uma causa. Agora a vida de Deus, Deus propriamente dito, Ele não tem origem, Ele não tem causa. Aí alguém fala assim, quem criou isso? Eu falei, eu sei quem criou isso. Quem criou esse objeto? Eu sei quem criou esse objeto. Quem criou isso aqui? Eu sei quem criou. Aí as pessoas passam da imbecilidade, dizendo o seguinte, quem foi que criou Deus? A única coisa que se pode perguntar que foi criada é uma criatura, mas Deus não é criatura. Então se torna muito tolo, muito imbecil, quando alguém pergunta, quem criou aquele que não foi criado? Então Deus não foi criado, Deus não veio de lugar nenhum. A fonte da vida que tem Deus, a vida que Ele tem em si mesmo, que Ele tem dentro de si mesmo, Ele não depende de nada. A minha vida depende de Deus. A minha vida depende de água, depende de alimento, depende de medicamento, depende de uma boa noite de sono, depende de um descanso, depende de um exercício. Deus não depende de água, não depende de alimento, não depende de sono, não depende de descanso, não depende de remédio, não depende de nada, não depende de ecossistema, não depende de nada, porque Ele é o dono da vida, Ele criou todas as coisas. Ele é o ser incriado, Ele é a causa de tudo quanto existe nesse universo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E a nossa vida, nós entregamos ela para o dono da vida. E quando nós morremos, para nós aqui, nós morremos, para os que ficam. Mas para Deus, todos vivem
Porque para os seus servos não existe morto. Todos vivem na presença dele. Quando algum de nós morre, nós ficamos reparando e lastimando do prejuízo que nós tivemos, porque temos prejuízo. Quando algum dos nossos parte, o prejuízo é grande, humanamente falando é grande, só que nós temos que parar com esse negócio de focar no nosso prejuízo, e olhar, sabe o quê? Para o lucro que aquele que partiu, acabou de adquirir na presença do Senhor Jesus Cristo. Se ele pudesse, e ele tivesse autoridade, ele fala assim, pois é, vocês ficaram aí, porque lá em cima, ele sabe, vocês ficaram chorando, mas se vocês pudessem, eu trazia vocês para cá, porque vocês estão chorando por causa do prejuízo de ter me perdido, só que vocês não sabem o lucro que eu tive, porque agora eu estou de cara a cara com o dono da vida. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Vamos ficar em pé para nós terminarmos? Eu tenho 2 minutos. E eu quero fazer um apelo aqui, eu não prestei atenção. Sim. Eu fazer o apelo aqui, eu não prestei atenção na hora que eu estava fazendo as apresentações, mas eu quero convidar pessoas aqui para receber Jesus Cristo como o grande eu sou. Como o caminho que você vai decidir a trilhar a partir de agora. E esse caminho que é Jesus, ele vai te conduzir desse ponto a um outro ponto, que é a salvação eterna. Para você aceitar a Jesus Cristo como verdade, para nunca mais você ficar se perguntando, será que eu estou na verdade? Será que o que estão ensinando para mim é verdade? Será que o que esse povo está falando aí é verdade? Nunca mais você vai ter isso, porque as suas procuras, elas vão se encerrar quando você entrar nesse caminho e encontrar a verdade que é Jesus Cristo. A Bíblia, irmãos, eu vou falar para vocês algo aqui, ó. A Bíblia é um livro de domínio público. Ela não é livro de muitas seitas secretas que tem por aí, que se você quiser ler, pesquisar, você tem que entrar lá dentro para você ter acesso. A Bíblia está aqui para quem quiser pesquisar ela. A Bíblia é livro de domínio público, e você pode pesquisar, e você pode averiguar, e você pode duvidar dela, e procurar para ver se ela realmente está falando a verdade. O Tomé, quando Jesus ressuscitou, falou assim, ó, nós vimos o Senhor. Ele falou assim, eu não acredito. Estava certo Tomé? Até certo ponto sim, e até certo ponto não. Mas Tomé queria a comprovação da verdade. E a verdade personificada que é Jesus apareceu para ele e falou assim, você quer comprovar mesmo se eu ressuscitei ou não? Falou assim, que o Senhor morreu, eu vi que o Senhor morreu. Que o Senhor foi tirado da cruz, eu vi que o Senhor foi tirado. Que o Senhor foi sepultado, eu vi. Agora eu quero ver se é o Senhor mesmo. Ele falou, então coloca a mão aqui. Ele comprovou que Jesus é a verdade, que Jesus fala a verdade. Já terminando, tem um camarada, William Mitchell Hansel. Ele começou a ler a Bíblia e começou a ler o Atos dos Apóstolos. E falou assim, eu vou provar que o livro de Atos dos Apóstolos não passa de uma grande e de uma mentira. Porque não pode alguém citar tanta cidade, tantos personagens históricos, tantos lugares, tantas histórias. Esse livro de Atos dos Apóstolos é uma mentira. E ele gastou quase a vida toda dele estudando o livro de Atos do Apóstolo e investindo o dinheiro dele, viajando pela Ásia Menor e por Israel e pela África para ver se realmente era verdade. Quando ele terminou a pesquisa dele, ele estava pobre, mas só que com uma vantagem. Quando ele terminou a pesquisa, ele estava pobre, mas ele estava com a verdade. Esse livro realmente é a verdade. O resultado era desmerecer a palavra e o resultado foi contrário. Ele se entregou à verdade que é Jesus e falou assim, esse livro realmente é a verdade. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus Cristo, reconciliar, voltar para esse caminho? Eu faço um apelo para você em nome de Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é o grande eu sou, Ele é a verdade, Ele quer conduzir você. Venha você que está parado, você que está na dúvida. Jesus Cristo hoje, o Espírito Santo está tocando no teu coração. Não perca esta oportunidade.